Eu sou o Juliano Ribeiro, fundador do Influent Summit, e hoje eu tenho a honra de conversar com uma das pessoas que literalmente construiu o mercado de marketing de influência no Brasil. Quase 20 anos nessa estrada, indicação ao Caboré, Prêmio Share, uma agência Creator First que assina o Pacto Global da ONU e uma voz que não tem medo de dizer o que precisa ser dito. Passa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Juliano. Prazer estar aqui com vocês hoje para conversar sobre esse tema que ao longo dos últimos 20 anos foi se mutando e se modificando tanto que eu digo que quem começou 20 anos atrás e estava lá capinando mato, viu que aquilo lá não existe mais, o mercado mudou bastante e que possivelmente nos próximos 20 vai ser ainda muito diferente. Então essa é uma conversa em fluxo. Muito do que a gente vai conversar aqui reflete o estado do agora, o estado do momento que a gente vive. Mas é essa a beleza da nossa disciplina, é que a gente também vai junto e vai aprendendo muito junto. Prazer estar aqui. Eu estou muito honrado, realmente esse é o primeiro episódio que nós estamos gravando e conseguir te receber aqui é realmente uma honra. Imagina. E eu queria saber, antes de tudo, como é que você caiu dentro desse mercado, de onde que surgiu essa história de Creator Economy, que na verdade não existia esse termo ainda, né? Quando você decidiu emergir dentro desse mercado, que momento que ele estava e como é que você começou? Eu vim parar aqui em 2010, eu era do mercado da moda, já contei essa história algumas vezes, mas eu fui estilista por muitos anos, a minha primeira formação foi em moda. E eu era do chão de fábrica mesmo, né? No interior, que é de onde eu sou, no Paraná, basicamente a função do estilista na época, ele estava muito associado ao chão de fábrica. Então, eu tive uma escola muito poderosa de entender a indústria e a visão industrial de se criar coisas. Mas, de fato, aquilo que mais me encantava naquela indústria, Juliano, era o shooting, era a comunicação de marca. Toda vez que a gente tinha que criar o tema da coleção, sobre o que a gente ia falar naquele momento, como que ia ser a produção do shooting, das imagens e tudo mais, era onde meu olho brilhava. E ali eu entendi que a comunicação de moda me interessava muito mais do que o chão de fábrica. Mas eu também entendi que, moda é uma coisa muito ampla e não está necessariamente só presa naquilo que a gente veste. Moda é a nossa atitude, nosso estilo de vida. E o que estava mais tomando conta do estilo de vida das pessoas na época? O Twitter. Todo mundo estava criando um perfil no Twitter. Eu fui lá e criei o meu perfil no Twitter. Eu fui eleita twitteira da cidade na época. Juro para você, eu fui capa do jornal. Que legal. Isso, cidade interior é isso, né, gente? É uma delícia. E eu entendi que a dinâmica desse ambiente digital estava construindo um novo jeito de se criar estilo de vida. E aí eu catei minhas malas e vim para São Paulo. Vim para cá porque eu queria conhecer melhor esse mercado, queria entender melhor como que essa disciplina ia se desenvolver. E mais do que isso, eu queria fazer parte dessa mudança. E acho que esse ímpeto, essa curiosidade de querer fazer parte, para mim foi um dos grandes motores da minha carreira. E de eu ter encontrado lugares para conseguir aprender, me desenvolver, mas esse motor da curiosidade fez muita diferença, sim, para que eu conseguisse espaço. Vamos combinar que a gente está falando de um mercado que até então era bastante restrito, não era uma coisa que qualquer pessoa conseguia entrar. Eu não venho de uma escola de prestígio, eu venho de universidade pública, né, lá do interior do estado, do estado do Paraná, então encontrar o nosso espaço exige muito também do esforço e curiosidade. Foi um pouco disso que eu tentei fazer. Legal. E aí, como é que você... hoje você tem a Brunch, né? Que é uma agência que, poxa, tem vários cases muito legais no mercado. Como é que surgiu esse passo de ter uma agência? Vamos lá. A Brunch nasceu quando eu tinha 39 semanas de gravidez da minha filha, que hoje vai estar quase nos 8 anos. Quando eu conto essa história para as pessoas, elas falam assim, você era maluca, né? Eu falei assim, gente, não. É basicamente estatística. Mulheres, quando engravidam, elas têm uma perspectiva nova do mundo e quem é mulher e mãe vai entender o que eu estou falando aqui. E a gente começa a enxergar os desafios do mundo de outra forma. O meu terapeuta fala que eu não dou conta de uma semana de carteira assinada. E aí, brincadeiras à parte, eu entendi a dinâmica, que eu sou muito empreendedora.
eu me descobri muito empreendedora depois de um tempo nesse nível de curiosidade, Juliana. E quando eu percebi que isso era a minha fortaleza, que antes era interpretada como eu não me encaixo nesses lugares, eu comecei a ver que, eu vou ver como é que é o meu jeito de fazer e vou tentar entender se é por aí que eu tenho que seguir. Estamos aí quase 8 anos trabalhando nisso e tentando fazer o meu dia a dia enquanto empreendedora também criar dinâmicas para que eu possa me desenvolver, porque a gente pensa que empreendedor também não tem plano de carreira, né? E a gente tem que ter também, assim como funcionário, todo mundo tem que ter o seu plano de carreira para que você também evolua. É isso. Muito legal. E falando sobre plano de carreira empreendedor, esse universo da Creator Economy, isso puxa muito dentro desse paralelo com o mercado do que está acontecendo agora, que é uma discussão que você levanta muito dentro das suas pautas, do seu conteúdo, que é a profissionalização do mercado e principalmente dos creators começarem a se enxergar como empreendedores, né? Hoje a gente vê algumas iniciativas isoladas puxando um pouquinho de tentar regulamentar alguma coisa aqui, alguma coisa ali, uma discussão sobre precificação, outra discussão sobre forma de pagamento, mas a gente estava conversando um pouco aqui nos bastidores, tentando, né, debater um pouco sobre esses problemas que tem no mercado e a gente acaba chegando a uma conclusão que tudo parte do creator, da iniciativa dele em querer entrar dentro dessa carreira digital como um empreendedor de fato, né? E ao longo desse tempo, desses anos todos à frente da Brunch, quais foram os principais pontos que você percebeu que é o que falta no básico do criador de conteúdo para ele realmente conseguir criar uma carreira sólida dentro dessa profissão? Olha, para a gente conseguir falar do que falta, eu vou falar do que sobra primeiro. O que sobra e que faz com que esse mercado seja tão pujante e delícia de fazer parte e que é dinâmico, é a autenticidade. É a capacidade que o criador tem de pegar e fazer. E quando a gente está no ambiente corporativo, quem já foi do ambiente corporativo sabe disso, tem uma morosidade de se realizar, tem uma burocracia para se construir as coisas. E o creator ele tem uma capacidade de pegar e sair fazendo que é maravilhosa. E boa parte dos processos de inovação que a gente tem visto hoje na comunicação, eles se dão por conta desse passo que os criadores conseguem dar e que, eventualmente, numa grande estrutura, dentro de uma agência, dentro de uma empresa, você não consegue. Mas eu costumo dizer que o criador ele navega em mar aberto. Então, ele aprende as dinâmicas desse mar aberto. Ele não está nadando numa piscina, sabe? E como ele está em mar aberto, ele tem que aprender a pular e contornar a onda, ele tem que lidar com tempestade, com os algoritmos, e a gente sabe toda a dinâmica que tem. Então, ter essa visibilidade de lidar em mar aberto faz com que ele tenha tanto para oferecer que aí, do outro lado, quando a gente olha o que falta, ele é um contraponto exatamente de quem nada em mar aberto, que é quando você precisa vir para uma área e para um ambiente mais estruturado, você não consegue. Por quê? Porque você se esparrama. Você é grande, você consegue entender a dimensão do mundo. E quando você é colocado numa sequência, numa esteira de trabalho, aquilo realmente que é a dinâmica corporativa cria uma série de atritos. E eu acho que o ponto aqui não é sobre só mais o que sobrar e o que faltar, mas realmente o equilíbrio dessas duas coisas, Juliana, porque no fim do dia, o trabalho ele tem uma esteira, ele tem regras, ele tem dinâmicas que a gente tem que viver de maneira coletiva. E quando a gente é creator, a gente é nadador solitário, né? Vai sozinho. Então é isso, o mar é seu, você pode ir lá. Quando você está num ambiente menor, você precisa lidar com uma dinâmica mais coletiva, não esbarrar no coleguinha. Então tem camadas diferentes mesmo. Então acho que para mim o que falta está inversamente proporcional a tudo que sobra, que é no momento que eu preciso entender a dinâmica, uma dinâmica que não é minha, né, das regras que não fui eu que criei, a dificuldade de lidar com elas. E aí eu acho que é um pouco do se provar e se colocar e ter curiosidade de estar nesses lugares, de aprender quais são essas dinâmicas, porque isso conecta diretamente com política pública. Sim, né? Que é o ponto que a gente estava falando ali. Né? Hoje a gente acaba vendo alguns movimentos, né, principalmente
da Lei Felca, que surgiu aí vindo de uma personalidade que nasceu da internet, né? Isso acaba agregando tanto para a comunidade, para o ecossistema como um todo. E muitas vezes o criador de conteúdo, às vezes, acontece dentro disso, né? Nesse mar aberto, ele conquista o seu próprio barquinho ali, ele consegue construir alguma coisinha, mas sempre quando vem alguma onda, alguma tempestade ou alguma reviravolta do mercado, ele está frágil porque ele não construiu a sua base de uma forma sólida, né? E olhando essa sua trajetória, a sua experiência de mercado, quais você acha que são os passos primordiais para que um criador de conteúdo, quando ele quer se aventurar a esse mercado da internet, não se aventurar, né, de forma irresponsável, mas começar a investir nisso, o que ele precisa olhar primeiro, né? Além da criação de conteúdo, a autenticidade, que foi o que você comentou, mas para essa base estrutural? Eu acho que o que eu vou trazer aqui tem muita relação com este momento, espaço, tempo que a gente vive, que foi muito diferente daquele que eu comecei. Quando eu me lembro em 2009, 2010, quando eu comecei a trabalhar mesmo com isso, o quanto a gente olhava para o Twitter, as redes sociais, o MSN. Gente, eu fui longe agora, né? Tudo aquilo, a gente olhava aquilo como realmente um brilho imenso que aquilo trazia de mudança de comportamento. E eu lembro que na época a gente foi construindo muito essa presença digital como um elemento mais de estilo de vida, de expressão individual. Hoje a presença digital deixou de ser isso. Presença digital hoje é estratégia de negócio. Isso vale para funcionário, isso vale para empreendedor, vale para creator, para profissional liberal. Todo mundo hoje entende que a dinâmica da presença digital, ela não é mais uma expressão de identidade. Ela é parte do seu plano de marketing. Então, se olhar daqui, quem está querendo criar algo agora, para o futuro, eu olharia menos para essa dinâmica do preciso fazer minha presença digital para ficar famoso na internet. Porque o modelo de negócio que trouxe a gente até aqui não vai ser o que vai levar a gente para frente. Esse modelo que trouxe a gente até aqui, baseado em comunidade, fã, seguidor, audiência, ele é um modelo midiático. E isso é um exercício muito brasileiro, tá? Porque a gente bebeu e a gente cortou um caminho para fazer o mercado ficar do tamanho que ficou, porque a gente usa a verba de mídia. E a gente ensinou o mundo a usar a verba de mídia para contratar influenciadores, entendendo que ele veicula mensagem, que ele distribui mensagem, que ele gera clique, que ele gera tráfego. E eu vou falar meio que assim, entramos meio com o pé esquerdo nessa, mas a gente criou um mercado do tamanho que é. O Brasil é o terceiro maior mercado do mundo. E está ali pau a pau com China e Estados Unidos em dimensões muito diferentes. China com social commerce e Estados Unidos olhando muito para a dimensão do creator empreendedor de fato. A gente tem um swing de criar conteúdo e ser criativo, de trazer a linguagem, que a gente conversava agora aqui, com a dinâmica de pensar quais são as pautas que hoje impactam a sociedade e transformar isso em conteúdo. O que a gente viu com o Felca e o ECA Digital é um reflexo disso, do quanto o criador vai ter um papel e vai continuar tendo um papel muito importante para fomentar pautas importantes e relevantes para a sociedade. Então, para mim, acho que o que o criador tem que lembrar, já que ele vai começar agora, é que ele precisa se profissionalizar e entender que ele é um motor de mudança cultural. Isso parece bastante abstrato quando a gente vê, né, uma frase desse tamanho, mas de maneira bastante prática a sua influência vai moldar a vida de alguém. Seja responsável por isso. Sim. E aí, quando você fala, eu vou realmente vestir a camisa do creator aqui. Eu vejo realmente muita gente falando sobre o creator precisa se profissionalizar. A gente traz muito essa pauta dentro do evento de profissionalização. Mas o que é essa profissionalização na prática que todo mundo fala? Vamos lá. A diferença que a gente tem aqui de um dentista, de um contador, de um mecânico, é que a gente tem uma profissão que ela é interdisciplinar. Ou seja, ser creator não tem necessariamente um nível de formação. Não é como se você fosse se formar como publicitário, você tem lá os seus 4 anos de faculdade, você aprende tudo que você precisa. E que mesmo assim, se você não for a campo, não, né, trabalhar, você não vai conseguir colocar aquilo em prática. A disciplina, né, a profissão do criador, ela envolve uma interdisciplinaridade, porque a gente está falando de um empreendedor, então tem skills administrativos,
de saber desenvolver, desenhar um plano de negócio, fazer um DRE, um fluxo de caixa, tá vendo? Às vezes até um pouco antes, né? De ter um CNPJ. Todo mundo aqui tem CNPJ. Todo mundo tem. Boa. Tem isso também, de criar um CNPJ, saber escolher os quinais que vão entrar no seu contrato social, qual vai ser a atividade-chave da sua empresa, né? Então, e geralmente não se presta atenção nisso, se delega isso para o contador. O contador resolve isso para mim. Não, você tem que ter ciência do que você está construindo, porque isso vai definir qual é o sindicato que você vai fazer parte, obrigatoriamente ou não, qual é a dinâmica de política pública que você tem interesse ou não, ou ter poder para participar. Porque depende, sim, dos seus quinais e depende, sim, da maneira como você constitui sua empresa. Então, vai desde esses skills administrativos que a gente costuma ouvir que são a parte chata, mas que, de verdade, Juliana, eu não acho que é a parte chata, eu acho que é a parte que todo mundo deveria ter curiosidade para entender. Porque a partir do momento que você entende como funciona um DRE, que é administrar o fluxo de caixa de entrada e saída do seu negócio e como que isso está sendo distribuído para fazer a geração de lucro, você para de tentar tirar todo o dinheiro de público que cai na conta da PJ e ir direto para o CPF, porque você aprende educação financeira básica como empreendedor. E veja que quando você administra financeiramente bem a sua empresa, você na pessoa física melhora junto. O que a gente vê como ciclo? Eu já vi isso acontecer várias e várias vezes. A pessoa começa a criar conteúdo, ela começa a viralizar, ela começa a ter muitos amigos, né? Quem é criador sabe disso, começa a aparecer gente que quer ser seu amigo de todos os lados. Você molda e reforma, né? Remodola é ótimo, né? Você remodela o seu estilo de vida para poder combinar com essas novas pessoas que estão ao seu lado. Logo, esse custo de vida cresce e aí você precisa fechar mais trabalhos e com um ticket maior para que você tenha esse custo de vida sendo pago. Ou seja, você não está investindo nunca na sua empresa, na amortização do seu negócio, nada. E aí passa 3 anos, a pessoa some. Para de fechar a publicidade, não tem mais, não criou um negócio próprio. E aí a gente pensa, onde está fulano? Fulano sumiu, né? Fulano sumiu. Quantas vezes a gente já viu essa história, sabe, Juliana? E para mim ela tem um cenário muito complexo, acho que não só no Brasil, mas no mundo, de falta de um aparato de educação financeira, de educação administrativa, desse penso empreendedor que a gente não aprende na escola, a gente não aprende isso dentro de casa. É muito difícil a gente conseguir referências de empreendedorismo. Geralmente a gente tem referência do povo trabalhador, né? Então a gente tem muito foco no esforço eu estou trabalhando todos os dias. E menos mas eu estou fazendo, vai dar resultado? Vai realmente buscar aquilo que eu estou construindo? Então, acho que para mim tem isso, a dinâmica empreendedora. Do outro, tem uma dinâmica criativa e que, sim, não adianta só ter... As pessoas acham que ser criador de conteúdo basta ter um celular e um sonho, né? Às vezes, o começo é assim, mas ele não perdura. Você vai precisar aprender técnica, você vai precisar entender como se constrói conteúdo de qualidade e de uma camada que, para mim, é a mais séria e importante que pouca gente presta atenção, que é o que você pode e o que você não pode fazer na frente da câmera. Então, quando a gente fala sobre publicidade tem regras muito severas e sérias aqui no Brasil. Então, você tem que seguir as regras do que você pode ou não dizer num texto publicitário. Porque senão o CONAR vai bater na sua porta. E o CONAR, a gente está falando de um órgão autorregulador. A gente não está falando de alguém que vai aplicar uma multa. Mas um mercado autorregulado é um mercado que cresce. Quando a gente não precisa que uma regra diga de cima para baixo que a gente não vai fazer mais aquilo, toma aqui a multa, e a gente consegue, entre nós, se autorregular, a gente cresce muito mais. E é um pouco disso que o papel dessas políticas públicas vem ajudar. Então, acho que tem um entendimento administrativo muito importante, criativo, mas sem dúvida de quais são as regras que a gente tem que seguir para fazer. CONAR tem um guia excelente que está, inclusive, sendo atualizado agora. Sempre tem um material que eu trabalhei na coordenação dele também para falar de políticas comerciais. Assim, regras não faltam. Ler sobre isso é importante. E aí você pensa, mas onde está disponível isso?
Todas as associações do segmento têm essas informações disponíveis, o site do governo, da SECOM, tem essas informações disponíveis, está tudo gratuito para a gente acessar. Legal. E aí é muito curioso, porque quando você fala da skill administrativa, da skill criativa, tem um ponto dentro que é uma interseção muito, muito relevante dentro disso, que a maioria da galera nem olha, é que eles não se preparam, porque hoje a gente vê, né, tantos criadores de conteúdo que se dedicam pra caramba, dia e noite gravando, você tem que ter pauta toda hora, você tem que estar bem toda hora para conseguir gravar, e nem sempre isso acontece. Então, até esse lance de possivelmente você ter algum problema de uma depressão, um burnout, alguma coisa, isso precisa estar previsto dentro do seu planejamento financeiro, por exemplo, né? Porque ninguém consegue trabalhar 24/7, toda hora, uma hora. Ainda mais nesse mercado que a gente se compara a todo momento. Em um tempo que a gente olha no fim de semana, meu Deus, eu estou em casa com os meus filhos, mas eu poderia estar fazendo X coisa, Y coisa e tudo mais. Dentro dessa linha, né, desse viés do trabalho, da qualidade do trabalho, da saúde mental, da responsabilização, enfim. O que você mais costuma ver acontecer de creators assim que realmente chega um momento que param e não conseguem produzir mais e entram dentro desse viés de problemas mentais, psicológicos, Sim. burnout e tudo mais? Eu acho que essa dificuldade que a gente tem, ela está muito associada à maneira como a gente interpreta a produtividade no trabalho. Te explico por quê. E é um debate super atual, né, que a gente tem falado do fim da escala 6x1 e do quanto o descanso ele é importante. A gente não se permite descansar quando a gente está batalhando atrás de um sonho. E quem é empreendedor vive isso ainda na pele, com muito mais força, porque o seu esforço você vê no caixa. Entendeu? Quando você é um funcionário, você tem um emprego, o teu esforço ele não aumenta seu salário. Eventualmente você ganha um bônus, mas é teu salário. Se inclusive você estiver abaixo da média, seu salário vai ser pago porque a empresa tem essa responsabilidade, ela não pode falhar com isso. Quando você é empreendedor, é você que faz o teu salário, você que faz a riqueza do seu negócio. Ainda que ser empreendedor ainda implica lidar com barreiras muito mais injustas do que geralmente a gente tem numa hierarquia de trabalho. Porque significa ter uma rede de contatos, significa ter acesso às pessoas que vão trazer negócio para você, é uma dinâmica ainda mais violenta. Por isso que ter o skill empreendedor é, para mim, a barreira mais difícil de se atravessar entre sair de uma postura de produtividade de tarefa e buscar resultado de negócio a partir da inteligência do que você faz. E essa, para mim, é a maior dor que o criador vai sentir mesmo, porque se entender como empreendedor é deslocar o pensamento da jornada de trabalho, de a escala de trabalhar das 9 às 5. E entender que existe flow. Quando eu entendi o meu flow, Ju, eu entendi que eu tenho meus momentos no ano que eu vou trabalhar 12, 13 horas no dia. Mas eu tenho outros momentos que eu não vou conseguir fazer isso. E eu tenho meus momentos de flow no ano. E que eu não fico cansada. E que é uma delícia. Eu falo assim, não, eu não estou cansada, gente. Eu estou bem. Me deixa aí. Mas não é sempre. E vai ter dia, e meses, semanas, que eu não vou estar nesse flow. E eu tenho que respeitar esses momentos, que é onde, assim, meu ritmo está diferente, agora eu preciso respeitar. Você sabe que eu notei que os meus estão muito associados com as estações do ano. Que legal. Nos dias mais longos, eu sou mais produtiva. Para minha empresa, para mim, para tudo que eu quero fazer. Nos dias mais curtos, eu não sou. Quando eu entendi isso, eu comecei a entender que eu também tenho o meu equilíbrio. Vou ter dias que eu vou trabalhar mais e vou ter dias que eu vou trabalhar menos, mas que, num geral, eu estou conseguindo construir o que eu quero. E esse ciclo, ele não tá... Para empreendedores, ele é mais fácil de administrar. Quando a gente vai para a jornada de trabalho normal, como que a CLT não entende isso ainda? Né? E dificilmente vai entender. Então, é um desafio muito grande conseguir sair desse estágio regrado e ir para o estágio de flow, que para mim é o que funciona. Para mim, como empreendedor, é o que funciona. Mas aí tem aqueles dias que a gente, mesmo não estando bem, né, gente? A gente tem que ir lá e sorrir, né? Porque, lembra que eu falei, quando você empreende, você é dono do caixa. E aí você vai sorrir.
Você Tem que vai sorrir, lá. não tem outra opção. Não tem o Né? que fazer. Alguns de vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa para Passa sobre carreira, sobre negócios, sobre E aí? como chegar nas marcas? Podem perguntar se vocês tiverem. A minha pergunta é como o criador chama a atenção de uma marca, da agência para a agência ver, caramba, esse criador, ele é legal para tal marca. O que ele tem que fazer, o tipo de vídeo ali que vai chamar a atenção. Então, Passa, repetindo ali a pergunta que ele fez, como um criador de conteúdo ele pode se destacar, ele pode começar a criar e chamar a atenção da marca, da agência, para que ele seja contratado, faça publi, feche jobs, enfim. Pergunta difícil, sabe por quê? Porque hoje, se fosse uns 5 anos atrás, eu falaria, antes da pandemia eu falaria outra coisa. Mas é que hoje a competição e a criatividade dos criadores é tão grande que, para mim, a primeira barreira é conseguir criar o seu próprio diferencial para você ser lembrado fora das trends, fora dos formatos que todo mundo faz. Há alguns anos a gente levantou, uma das pesquisas que a gente fez, uma informação que para mim foi de cortar o coração. É que a criação de conteúdo baseada em trend desumaniza o criador. A gente não lembra o nome dele. A gente lembra assim, tem aquele menino? Ah, é aquele menino, sabe, que tem um cavanhaque, assim, mas eu não lembro o nome dele. Coisa que a gente não tinha no YouTube. No YouTube a gente lembra o nome de todos os canais que a gente assiste. O vídeo vertical, o vídeo curto, ele criou essa dinâmica da gente desumanizar o creator. A gente não lembra mais o nome dele. E quando o criador acaba usando isso muito como recurso para criar audiência, porque viraliza, ele está cotando um caminho de um lado, mas está prejudicando do outro, porque ele não está construindo reputação. E aquilo que a gente fala tanto que as marcas têm que cuidar, que é a sua marca, construir campanhas de branding que são importantes, que não dá para fazer só coisa de performance, o criador acaba fazendo a mesma coisa. Ele também fica fazendo só vídeo de performance e não faz aqueles que são associados à construção da própria marca. Então, pensar nesses vídeos que estão associados à construção da sua marca, à sua identidade pessoal, aquilo que é você, o seu negócio, não precisa ser necessariamente sua imagem, mas que é você e aquele negócio que você está construindo, e equilibrar isso com o algoritmo faz com que você seja não só visto, que o que viraliza vai te fazer ser visto, mas aquele que constrói marca vai fazer você ser lembrado. Muito bom, viu? Ótimo recado. Passa, quero te agradecer muito pela participação, por ter topado vir bater um papo aqui com a gente. Te parabenizar por tudo que você fez e faz no mercado todos os dias, por ser uma voz tão potente que realmente defende a carreira do criador de conteúdo, da agência, da marca e tenta realmente defender esse mercado com unhas e dentes, né? E aí eu quero que você fale agora para a galera, para encerrar, como é que eles podem te encontrar nas redes sociais, encontrar a sua agência e te conhecer um pouquinho mais. Maravilha. Pode encontrar a gente lá no creatorsa.com.br, a nossa newsletter. Lá vocês encontram todos os links para acessar e acompanhar a Brunch nas redes sociais e também o nosso site para conhecer mais dos nossos serviços por lá. E o meu é @passa. Pode me seguir também. Todas as redes é @passa. E para encerrar mesmo agora, se você pudesse dar um único recado que fosse virar uma lei passa, o que é que você falaria para esse mercado? Uma lei passa. Ai, que complexo, porque tem tanta coisa que eu acho que valeria a pena. A gente está falando de um mercado, como eu falei, tão interdisciplinar e que exige tanto do criador, mas se eu pudesse colocar um pingo assim do tipo, olha para isso como regra número 1 do seu trabalho faça algo que não prejudique a vida de ninguém. É simples assim. Antes de apertar o botão publicar, seu vídeo vai prejudicar alguém, então não publica. Antes de criar uma estratégia, a sua estratégia vai prejudicar pessoas, não faça. Isso, para mim, resolveria, Gil, muita coisa no nosso mercado, tá? Muita coisa. Muita coisa. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigada.